E eu preciso tomar uma decisão de tirar essa camisa e colocar em algum lugar. A mesma coisa é quando nós precisamos nos despir do velho homem. É uma decisão individual de cada um. Tirar a criatura pecaminosa, tirar o ser do pecado, tirar aquele que faz a gente só viver, com perdão da palavra, na desgraça, para entrar nesse novo homem que nós vamos ver hoje. E a palavra está nos falando desse velho homem. E o que seria o velho homem? Nós precisamos saber o que é o velho homem. Em Romanos 5, nós vamos ter algumas ideias. E para Deus, irmãos, na ótica de Deus, e preste bem atenção nisso daqui que eu vou falar, existem na terra apenas dois homens. Existe o primeiro Adão e existe o segundo, ou melhor, o último Adão. Quando Deus olha para a terra, ele só vê dois. Porque tanto Adão, o primeiro Adão, como o último Adão são homens coletivos, aonde pessoas coletivas estão e formam esse homem. Então, a primeira coisa que nós temos que ver sobre velho homem e novo homem é isso, nós precisamos entender. Deus olha para a terra e vê dois homens, Adão e Cristo, porque esses dois são coletivos, tanto o velho como o novo. Então observe, quando lemos os textos sobre novo homem e sobre velho homem, nós vamos mais uma vez sempre interpretar de forma errada se levarmos para o lado individual. E é por causa de nós levarmos e interpretarmos textos de forma errada, que se a gente pega uma pessoa que lê muito, ou uma pessoa que quer matar a fé cristã, com os textos fora do contexto, ela faz pergunta para nós e a gente não sabe responder. Tudo que acontece, guarde isso, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece desde o princípio, tudo está escrito na Bíblia, e a Bíblia, nós lendo a Bíblia, ela explica. Amém? Então vamos lá. Adão é o cabeça de um ser coletivo. Muitos homens, muitos seres humanos formam o Adão, o coletivo. E esse ser, esse cabeça, ele está separado de Deus. E esse Adão, ele permanece rebelde ao propósito de Deus. Qual que é o problema? Que todo ser humano nasce assim. O problema é que todo ser humano nasce separado e rebelde aos propósitos eternos do Senhor. Todo ser humano nasceu hoje, nasceu rebelde do propósito e para obedecer ao Senhor. E agora, pastor, quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado. E agora, pastor, o que nós vamos fazer? É nos dito na palavra que nós lemos que nós já fomos despidos desse velho homem. Mas quando nós somos despidos desse velho homem? Quando nós fizemos o sepultamento dele. Amém? Está vivo aí, irmão? Quando nós fizemos o sepultamento desse velho homem, ele saiu de nós. E quando nós fazemos o sepultamento desse velho homem? Vamos ver quem chuta. No batismo. No batismo nós deixamos aquele velho homem na sepultura. Da mesma forma, vai pegando aí, anotando na sua cabeça, da mesma forma, quando a gente vai às águas, a gente deixa o velho homem lá, da mesma forma que um cadáver é colocado na sepultura. Diga, qual o problema? O problema é que de vez em quando a gente vai lá no cemitério visitar de novo o velho homem que está enterrado. E a gente diz assim, ó, levanta que aqui está melhor do que aí. E a gente traz o velho homem de novo. Mas, na carta aos Efésios, Paulo fala do novo homem,
que só vive esse velho homem quem está em Cristo. Diga, para viver o novo homem, só vive quem está em Cristo. Então vamos lá. Cristo é o cabeça do quê? Da igreja. Jesus vem buscar quem? E por que nós teimamos, ou brigamos até, que nós não precisamos congregar e estar reunidos como igreja? Se Cristo é o cabeça da igreja e Cristo vem buscar a sua igreja. Aí, irmãos, eu estava lendo um livro essa semana, que lá no grupo do devocional essa semana, eu vou mandar as meditações individuais de cada um, ou para cada um, são perguntas que falam sobre os 10 mandamentos. E é uma meditação individual para cada um de nós. E aí, quando chegou no 3º mandamento, que é guardar o sábado, eu apanhei muito. Porque, irmão, eu já falei aqui para os irmãos que nunca foi um dia, o sábado. A ideia nunca foi o sábado. A ideia foi, sim, separar um dia para o Senhor dos 7. Nós temos 7 dias, então a ideia é separar um dia para o Senhor. Agora, pensa junto comigo. Um dia tem 24 horas. Certo? Estão aí, irmãos? Me ajuda? Um dia tem 24 horas, certo? Ou 1440 minutos. Em um dia. Desses 1440 minutos, quantos são do Senhor na tua vida? Posso pegar um pouquinho mais pesado? Uma semana tem 168 horas. Ou 10.080 minutos. Em 7 dias, quantos minutos são do Senhor na tua vida? Então, será que é muito difícil, irmão? E aí, eu estou falando que o Senhor falou comigo e eu estou passando para a igreja. Será que é muito difícil organizar a vida dos 10.080 minutos que tem na semana e a gente reservar 3 horas para o Senhor na semana? Será que é difícil a gente organizar 168 horas na semana? A gente tira 3, estou chutando longe ainda, né, irmãos? Porque geralmente é 2 horas de culto. Mas a gente tirar 3 horas para chegar às 7, orar junto. Mas a gente tirar 3 horas e eu ter 165 horas para fazer as coisas que me restam? Ou seja, é difícil viver como Ele quer que eu viva. É difícil eu viver em comunhão como Ele quer que eu viva em comunhão, sendo um ao outro conformado à imagem do Filho. Porque quando nós nos reunimos aqui, nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. E se você é pai, e se você é mãe, e teve um filho, presta atenção como a gente não entende as coisas do Senhor. Você é pai, você é mãe, e se você teve um filho que nunca te respondeu, nunca bateu de frente com você, sempre quando você falava para ele, você dizia, faça isso, meu filho, minha filha, ele, pois não, Senhor, eu vou fazer porque é a tua vontade. Será que existe alguém assim? Existiu. O Senhor Jesus. Mas se você tivesse um filho ou uma filha, que você dissesse, tem que ser assim, ah, tá bom, meu pai, tá bom, minha mãe, tem que ir por aqui, tá bom, meu pai, tá bom, minha mãe, você não ia querer mais filhos dessa forma? Tem alguém que já está pegando. Então, é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Ele teve um filho que obedeceu ele em tudo. E agora nós precisamos nos reunir para sermos conformados à imagem desse filho, porque um obedeceu e por a obediência de um, muitos outros serão obedientes também.
Então não é história da carochinha dizer para vir aqui porque a gente quer muitas pessoas aqui. Não, nós queremos muitas pessoas parecidas com Cristo. Porque só pessoas parecidas com Cristo é que vão fazer a vontade de Deus. E isso, irmãos, é o que o teu pai quer fazer com você. Ele quer te fazer conforme a imagem do filho obediente. Diga, qual o problema? O problema é que nós nascemos desobedientes. E o problema é que a gente acha que a gente vivendo a vida do jeito que a gente acha que é certo, a gente vai ter as coisas boas. A gente pode ter momentos bons, a gente pode ter 1 hora, 2 horas, 3 horas boas. Só que existe uma eternidade, meu irmão. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dá uma olhadinha ali se tem alguém no carro. Filipenses 2, 5. Vamos lá, irmão, vamos continuar na palavra aqui. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós, olha o problema está aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Olha aqui para mim. O velho homem não quer obedecer, o velho homem não quer ser servo dos outros irmãos, o velho homem não quer se humilhar, e o velho homem não quer morrer na cruz. Só que quando a gente fala em se humilhar, não é deixar os outros pisar na gente. Se nós vermos o propósito ou o princípio de se humilhar que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, é entender que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não sou ninguém nessa terra, eu não sou ninguém na minha vida se não fosse Jesus. Isso é se humilhar. O próprio Jesus fez isso. Ele entendeu que ele não era nada, que ele não podia nada, se não fosse o Pai que estivesse com ele. Agora observe, o velho homem é Adão, que é formado em nós e cresce. O novo homem é Cristo, que também vai sendo formado em nós e cresce. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que Adão já vem formado. Por que tanta dificuldade? Porque o Adão já vem formado dentro de nós. Ele só vai fazendo as vontades dele e os desejos dele. E conforme ele vai fazendo as vontades e os desejos deles, ele vai crescendo dentro de nós. Aí Cristo, ele não vem formado. Ele precisa ser formado. E aí entenda, irmãos, é uma outra vida e uma outra natureza. Por isso que dá tanto choque. Porque está entrando uma outra natureza dentro de nós, está entrando uma outra vida dentro de nós. E está entrando uma vida que realmente é a vida. Porque a gente acha que a gente tem vida, só que na verdade a gente tem morte. Então, tanto o velho homem como o novo são homens corporativos. Vou dar um exemplo para vocês, não me levem a mal. Vamos fazer de conta, eu vou pegar junto aqui para eles não ficarem tristes comigo. Nós, desse lado aqui, nós somos Adão. Vocês, desse lado aí, são Cristo. Quando Deus olha, presta atenção, irmãos, isso aqui é necessário entender. Quando Deus olha de lá para condenar a terra, Ele vai condenar quem está em Adão. Porque quem está em Adão é desobediente. Agora, quando Ele olha lá do céu e vê esse lado aqui, Ele não vê a Marlete, Ele não vê a Aldenice, Ele não vê o Cristiano. Ele vê Cristo. Porque Cristo pagou o preço por eles, por vocês.
Isso daqui é de suma importância entender, irmão. Nós não somos, nunca seremos a última bolachinha do pacote. Nós só somos alguma coisa porque Cristo se entregou por nós. Ficou claro então que o Adão e o Cristo são homens corporativos, coletivos? Então vamos lá. Efésios 5:1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, diga andar em amor, como Cristo nos amou. Olha aqui para mim, como Cristo nos amou? Morrendo por nós. As mulheres gostam de falar isso daqui para os homens, né? Você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja morrendo por ela. Só que aqui Paulo vai mais fundo. Aqui ele diz que nós temos que amar como Cristo nos amou. E como ele nos amou? Morrendo. Então, na verdade, não é só marido que tem que morrer. Todos precisam morrer. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Olha aqui, irmãos, o que Paulo está falando. Está falando para a igreja de Éfeso, dizendo assim: coisas como fornicação, impureza, avareza, nós que somos igreja, isso nem era para ser debatido aqui, porque Cristo está dentro de você e Cristo jamais faria um negócio desse. Então tem coisas, irmãos, que é necessário a gente entender que se Cristo está dentro de nós, Ele mesmo vai testificar aquilo que se pode e o que não pode. Versículo, qual que eu estava? 4, vamos no 4. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Diga assim: andar em amor. Qual a maior característica, ou a principal característica do novo homem? Cristo é amor. Porque foi por causa do amor que eu e você estamos aqui hoje. É por causa do amor de Deus, é por causa do amor de Cristo que nós estamos aqui e nós podemos nos assentar à mesa com o Senhor. Então, quando nós falamos de amor, e esse aqui não é o amor que nós estudamos lá na carta de a carta de Efésios, de Éfeso no Apocalipse, mas esse aqui é o amor do novo homem. E aqui nós precisamos entender qual que é esse amor também. E quando vai falar de amor, o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, não precisa abrir, porque eu botei numa versão aqui para a gente entender melhor, e aí se colocar aqui também não vai adiantar, porque não vai ser igual. Eu vou ler e você preste atenção. O que é o amor? 1 Coríntios 13. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, porém eu não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor,
não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça. Sem amor, eu não sou absolutamente nada. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Repita isso. O amor se preocupa mais com os outros do que comigo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem mente soberba. Não se impõe aos outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza o pecado dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Mas prossegue até o fim. Então, ter a vida desse novo homem implica, resumindo tudo isso aqui que foi falado, uma vida de comunhão com a família da fé. Jamais deixaremos de ser crianças se andarmos isolados. Entenda isso, meu irmão. Lembra dessa frase aqui? Essa criança é uma criança mimada. Também é filho único, não tem irmão. Faz tudo o que quer. Eu não aguento nem quando ela vem me visitar. Lembra dessa frase? Nós, se andarmos sozinhos, nós vamos ser a mesma coisa. Por quê? Porque nós vamos estar fora da família da fé. E agora nós temos uma família. Isso daqui é muito forte, irmãos. Nós podemos ter crescido sem pai, sem mãe, sem família, mas agora nós somos inseridos em uma família. E uma família que é de Deus. Só que nós precisamos entender que se nós fizermos papel de criança mimada, nós nunca vamos crescer espiritualmente. Embora o Adão seja coletivo, seja o corporativo, a consciência, a mente adâmica é independente. E dentro da consciência adâmica, dentro da mente adâmica, impera o egoísmo. Dentro da mente de cada um que se isola, o próprio salmista não, Salomão escreveu em Provérbios, né? Aquele que se isola, isola para a sua própria morte, ou para a sua própria destruição. Então, a pergunta é: o que você sente quando encontra uma criança mimada ou encontra um bebezão? O que você sente quando, né, talvez você tenha amigos, amigas, que tenham uma criança mimada? E o que você sente quando essa criança vai chegando perto de você? É mimada porque anda sozinha, é mimada porque não tem amizade, é mimada porque fazem tudo do jeito que ela quer. É a mesma coisa, irmão, com Deus. O grande problema de ser imaturo ou ser bebê é que nós iremos seguir apenas os nossos próprios caminhos. Ou seja, eu acho que é assim, então eu vou por aqui. E isso é muito terrível. Porque você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor? Amém? E às vezes está escrito ali, irmãos, que não é para ir por ali. E a gente acha que por ali é melhor. Por quê? Porque a gente pensa assim: se eu entrar numa comunidade, se eu ser igreja, esse é o pensamento de todo mundo que se isola. Se eu entrar numa comunidade, se eu ser igreja, eu vou ter que seguir as normas que tem lá. E eu tenho repulsa de normas.
Eu não gosto que façam normas para cima de mim. Posso falar? O reino do Senhor tem normas. Ou você acha que o reino de Deus assim, Jesus vai voltar, aí todo mundo vai reinar com Cristo, e daí Cristo vai chegar, the king, the power, nem sei como que é aquela frase lá, mas viu, eu morri por vocês, agora vocês podem fazer o que eu quiser, porque agora o reino é meu. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro. Cordeiro é uma ovelha, né? Um animalzinho que não tem muita força. Mas a mesma Bíblia diz que ele vai voltar como um leão. E o leão, quando abre a boca, já dá medo. Imagine, você vê uma ovelha e um leão, você vai querer fazer carinho em quem? Na ovelha, né? No leão não, no leão não. E não vai dar nem para chegar perto quando ele voltar, irmão. Os desobedientes. Mas diga, graças a Deus, eu faço parte dos obedientes. Então a vida em comunhão é o caminho do crescimento do novo homem. Diga, eu impeço meu crescimento espiritual quando desprezo a comunhão com os meus irmãos local. Vou falar mais uma vez. Irmãos local. A comunhão que precisa se ter, a comunhão de choro, de sorriso, de contar os problemas, de contar as bênçãos, é na comunidade local. O novo homem, irmãos, é apresentado na carta, se você ler os 6 capítulos de Efésios, Paulo vai nos dar uma revelação muito tremenda. Nós vamos chegar à conclusão, e Paulo explica para nós, que o novo homem é apresentado como a igreja. O corpo de Cristo. Então a igreja, o corpo de Cristo, precisa crescer até chegar à estatura da plenitude de Cristo. É a igreja que cresce até chegar à plenitude, não o indivíduo isolado. E isso aqui, irmãos, é de suma importância também. Uma pessoa que não está inserida em uma igreja, que não está em uma comunidade inserida, você não deveria nem de parar para escutar essa pessoa. Por quê? Porque não vive em comunhão. Ah, mas eu tenho o ministério itinerante. Mas aonde que é a tua igreja, meu cidadão? Aonde que você presta culto ao Senhor quando você não tem agenda? Você tem 31 dias no mês agenda. Se nós formos olhar a igreja primitiva, todos eram enviados. Ninguém chegou e disse assim, eu vou porque o Senhor me enviou. Não, os apóstolos colocavam a mão na cabeça e diziam, vão porque eu estou enviando em nome de Jesus Cristo. Mas isso era lá no início, pastor. Mas é essa igreja que a gente precisa buscar de novo. A primeira igreja, a igreja primitiva. Cuidado, meu irmão e minha irmã, para não negligenciar essa lei de crescimento espiritual que é tão importante. Então, estar em comunhão, estar inserido em uma igreja, em uma comunidade local, é se vestir do novo homem. A pergunta é, todos nós que estamos aqui essa noite, temos realmente nos revestido do novo homem? Você faz parte disso daqui, irmãos, ou você só vem por amizade? Eu só vou se fulano de tal for. Não se revestiu do novo homem. Está vivendo no velho homem.
temos realmente essa consciência de corpo? Cristo é a cabeça do quê? Da igreja. Nós somos. Como que nós vamos reconhecer, ou como alguém vai nos reconhecer como membro do corpo de Cristo? Quer ver como a gente não pensa? Estamos lá no centro da cidade, no dia 10 de dezembro, final do ano. Quer dizer, hoje em dia nem tem mais tanto movimento, né? Lá no centro da cidade. Mas pense num lugar que tem 10 mil pessoas. O Centro Eventos. Chegamos lá no Centro Eventos e tem lá 10 mil pessoas. Aí você vê um braço andando, sozinho no meio das 10 mil pessoas. Só que esse braço é meu, eu perdi o braço. E o braço está lá andando, que nem a mãozinha da família Adams, está lá. Aí as 10 mil pessoas vão olhar para o meu braço e vão dizer, é o braço do Charles. Elas conseguem distinguir isso? E por que a gente acha que a gente isolado, a gente é a igreja? Por que a gente acha que a gente sozinho, as pessoas têm que olhar para nós e dizer, ele é um cristão, ela é uma cristã? Nós só somos membros se nós fazemos parte do corpo. Uma que o braço, né, caminhando sozinho, com a mãozinha, não ia caminhar muito tempo, porque ia faltar circulação de sangue e ia morrer. E está cheio de gente assim, irmão. Um monte de cristão morto, espiritualmente, porque não quer viver em comunidade, não quer viver em comunhão. Então nós temos realmente a consciência do que é corpo. Nós temos a consciência da necessidade de relacionamento, de comunhão um com o outro. Como que eu vou fazer isso, pastor? Lembra lá do início? Tomando uma atitude. E essa atitude exige rejeitar o meu egoísmo. Sabe qual é o maior sinal da maturidade? O maior sinal de uma pessoa imatura, irmãos, vocês deviam de trazer caderno para anotar essas coisas ou gravar no celular. Mas o maior sinal de uma pessoa imatura são pessoas que vagueiam de um lado para o outro e dizem ter comunhão com todos, pois todos são igreja. E isso é um discurso até romântico, porque quem olha diz, uau, esse é um irmão, uma irmã muito abençoada, porque ela não distingue, né? Não faz acepção de pessoas. E a gente usa a Bíblia e diz, Jesus também, Deus também não faz acepção de pessoas. Só que pensemos um pouquinho. Está ali o João e a Maria. O João e a Maria têm uma maneira de servir ao Senhor. O João e a Maria têm uma maneira de orar ao Senhor. O João e a Maria têm uma maneira de ensinar a palavra aos filhos. Só que o João e a Maria têm mais 3 casais, em que os filhos do João e a Maria frequentam a casa desses casais. Só que lá a forma é totalmente diferente. Sabe o que é que acontece? O filho do João e a Maria, quando vier da casa do Mário e da Marlene, ele vai chegar e vai dizer assim, ó, lá na casa do Mário não é assim, papai. E eu gostei mais de lá. O que você vai fazer? Vai dizer, vai lá então, meu filho, mora lá com ele. Isso aqui não é de família. Isso daqui é sobre comunidade local. Cada comunidade local tem a sua forma de andar, de caminhar. E não se dá para seguir parâmetros de outros, sendo que o Senhor deu encargo para cada um diferente. Aí, irmãos, todos nós, a Bíblia diz que nós somos ministros.
Sabe o Xandão lá? Meu Deus, isso vai... me derrubam. Mas sabe, os outros ministros? A Bíblia diz que todos nós somos. Tem a versão TNTLH aí na Bíblia? 2 Coríntios 4, versículo 1. Não tem? Então bota a NVI mesmo. 2 Coríntios 4, 1. Bota aqui para eu ler junto. Olha só. Portanto, visto que temos este ministério, temos, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para que os estão perecendo que está encoberto. O Deus deste... Não é o capítulo 4, é o capítulo 3. Acho que é o 3. Isso. Volta lá no 1. Versículo 1. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Olha aqui para mim. Posso falar, irmão? Paulo está dizendo aqui que não é necessário carta de apresentação para chegar em outra comunidade. Está na Bíblia. Vamos lá. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha aqui para mim. Paulo está dizendo assim, ó. Não adianta o teu líder te dar uma carta dizendo que você pode ir em outro lugar pregar, cantar. Se a tua vida está destruída e você é desobediente ao Senhor. Porque para dar uma carta, se você der oferta, se você dizimar, se você for um capachinho do teu líder, ele vai assinar a carta. Então Paulo está dizendo assim, ó, a carta é você, a carta somos nós. Ó, vocês mesmos são a nossa carta. Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Essa é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar alguma coisa nossa. Olha só, irmão, eu não sou capaz de chegar lá em alguém e dizer assim, ó, eu quero uma carta porque eu sou bom. Nós não somos capazes de reivindicar nada, alguma coisa nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Então Paulo está dizendo assim, ó, olha para a minha vida, que você vai abrir a porta da igreja para eu pregar. Ele nos capacitou, é esse versículo que eu quero. Ele nos capacitou para sermos ministros. Diga glória a Deus. Ministros do quê? De uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, ó, você é um ministro da nova aliança. E pergunta assim agora, por que você quer viver na velha? Eu sei, irmãos, que às vezes assim choca, né? Mas está escrito. Nós devemos ministrar a nova aliança. É a nova aliança que nos salvou. Não a velha.
É a partir da nova aliança, quando Cristo diz assim, ó, esses dias, eu já falei para os irmãos aqui uma vez, né? Esses dias eu acordei de manhã, fui olhar na janela e começou assim. Por que há tanta discussão e tantas coisas? Porque fala, nós precisamos obedecer à lei, nós precisamos viver na lei, porque Jesus viveu a lei. Porque Jesus, está escrito que Jesus obedeceu à lei. Só que Jesus só falou o seguinte, só no momento que ele dá a última respirada, ele diz assim, ó, Pai, está consumado, ou seja, está feito. Eu fiz tudo que precisava ser feito. Acabou. Ali começa a nova aliança. E quem estava na primeira aula do discipulado sabe que o papel, não a escrita, o papel, as coisas, as divisões, são coisas humanas. E aí aquilo me inquietou tanto, irmãos, que começou assim, ó. Na verdade, a nova aliança começa de Atos para frente com a igreja. Aí eu fui perguntar para umas 10 pessoas. Das 10, 8 líderes e 8 estudiosos falaram assim, eu também penso assim. Porque Jesus, irmão, ele cumpriu a lei. Porque ele ainda estava debaixo da lei. Então quando ele morre e ele leva o sangue, né, que nós já vimos em Hebreus e vamos continuar depois estudando Hebreus também, ele leva o sangue dele e começa uma nova aliança. Ele nos faz ministros de uma nova aliança. Não mais feita na letra, mas através do Espírito. Porque o Espírito mora dentro de nós. Então todos nós somos ministros. Diga, ninguém dá glória a Deus, ninguém quer ser ministro de Cristo. Todos nós somos ministros. Só que há um grande prejuízo, um prejuízo muito grande na edificação. Quando falta essa obediência. E quando achamos que podemos fazer de qualquer jeito e na hora que a gente quer. Se a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito e a hora que a gente quer, nós não estamos ajudando na edificação. Nós estamos desmoronando aquilo que está sendo construído. Então, irmãos, Deus procura um homem, que é esse novo homem, e esse novo homem é representado pelo seu filho, que é o cabeça da igreja, e a igreja é a expressão do corpo do filho. Só que lembre-se que há um velho homem, o Adão. E esse velho homem deve ser abandonado, deixado de lado, deixado lá na sepultura, porque ele é um cadáver. O novo homem é o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, está preocupado em edificar a morada eterna do Senhor. Nosso objetivo, irmãos, é só um: edificar a morada eterna do Senhor. Não tem outro objetivo. Ah, pastor, Deus quer me curar? Não sei. Deus quer me prosperar? Não sei. Por que o senhor não sabe? O que adianta ele curar, prosperar e você ir para o inferno? Deus, ele quer que eu e você sejamos como Cristo. Ponto. É isso que Deus está fazendo na terra. É isso que as igrejas deveriam de fazer na terra. Ser ministros de uma nova aliança. Fazer com que os irmãos, as irmãs tenham comunhão e sejam moldados à imagem do Filho. Ponto. Só isso. Nada mais. Lembra de Davi? Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi adulterou, mentiu, matou. Só que
estava apontando para Cristo. Davi adulterou, Davi mentiu. Só que quando nós vamos ver o final da vida de Davi, ele queria construir a casa para o Senhor. Então não importa, irmãos, o que a gente fez lá atrás. Não importa o que aconteceu lá atrás. O que importa é que Deus olhe para nós agora e Ele veja alguém, um homem, uma mulher, que queira edificar a morada eterna do Deus vivo. Ponto. Se coloque de pé. E aí, irmãos, há uma necessidade urgente de nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Sabe, irmãos, eu tenho uma grande responsabilidade. E às vezes vem umas perguntas assim para mim. Porque eu sou responsável por aquilo que é falado. Deus vai cobrar de mim aquilo que é falado. E às vezes quando eu estava montando essa mensagem hoje de manhã, Deus fez uma pergunta para mim. E isso me deixou totalmente inquieto. Na parte que nós lemos ali que nós somos ministros de uma nova aliança. E Deus perguntou assim para mim: se alguém de fora, um fariseu, que nem o Cristiano falou no início aqui, chegar para qualquer um deles lá e perguntar o que é a nova aliança, eles vão saber responder? Eu disse: pois é, Senhor, eu tenho falado. Mas, e daí ele disse assim: mas você vai ser cobrado disso. Então o que é a nova aliança, irmão? Nós precisamos saber o que é a nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Quem quer responder o que é a nova aliança? Brincadeira, não precisa. A nova aliança é feita não por letras. Ou seja, vou falar o português bem claro para você entender. As normas da nova aliança não estão escritas para eu ler. Não foi feito com tinta, porque tinta apaga. Nós lemos no texto de 2 Coríntios. Está gravada no coração para nunca mais apagar. Então, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito Santo coloque temor em cada um de nós. E quando vier aquela vontade de fazer algo que você sabe que é errado, o Espírito Santo vai te parar de alguma forma. Porque, irmãos, não é escrita que vai fazer você mudar. É o Espírito que está dentro de você, e você orando, você tendo comunhão com os irmãos, intimidade, estando nos domingos, estando 3 horas aqui. É isso que vai fazer você entender aquilo que você pode e o que você não pode. Está aí, ó. Não está escrito com tinta, mas está escrito com Espírito. Então a nova aliança é essa. Então nós somos ministros dessa nova aliança. Que Deus escreveu as leis na tábua do nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Hoje é noite de ceia. E faça uma meditação antes de você pegar o pão, antes de você pegar o suco. Sabe, irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. Essa parte
do mês, ou essa parte da reunião, é a parte que nós mais agimos com hipocrisia diante de Deus. Por quê? Isso Deus está falando para mim também, tá? Porque a gente começa a meditar antes de pegar o pão e dizer: Senhor, eu não vou mais errar naquilo, eu não vou mais fazer isso. Amanhã a gente está fazendo tudo de novo. E todo mês a gente fala a mesma coisa: eu não vou mais fazer isso, eu vou deixar aquilo. E um dia após, ou talvez até na saída aqui, a gente já está fazendo tudo de novo. Então, às vezes, falta na gente, irmãos, tomar uma decisão. É só deixar o velho homem lá sepultado. Deixa lá o traste lá na sepultura. O cara já morreu, não tem mais vida. O problema é que a gente vai lá e pega ele e diz: vem, vem, vem. Por isso que a vida é pesada, irmão. Porque a gente está carregando um cadáver. Ele não tem mais vida. E daí a gente: vem, 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 vamos fazer, vamos lá. E daí? E a vida fica pesada. Tomai o meu fardo, que o meu fardo é leve. Amém? Então, o Robert vai cantar uma canção. Vou dar 1 minuto e meio para você ter um tete a tete com o teu pai. E depois a gente volta em nome de Jesus. Minha vida, tua